Aqui em Pão de Açúcar para conversar tanto com Lucílio Brandão, que faz parte do grupo de trabalho do Jacioba Futebol Clube, como do ex-técnico Edilson Santo. Edilson Santo, quanto Lucílio Brandão, vai esclarecer referente às denúncias mentirosas que estariam acontecendo nas redes sociais, que os mesmos estariam, haviam trazido um jogador para o clube, o jogador, o atleta Tito Lisandro, boliviano, e que as notícias estariam sendo distorcidas tanto nas redes sociais como em alguns veículos de comunicação. Vamos conversar aqui com Lucílio Brandão. Lucílio, como é que aconteceu? Como é que está sendo essa denúncia? Por parte de quem está acontecendo essas denúncias? Me entendeu assim? E o que pretendem fazer a partir de que saibam que vocês estão sendo prejudicados e difamados suas imagens? Bom, boa tarde, site Rota do Sertão. Boa tarde, Rádio Milênio Esportivo. Essas denúncias a gente vem a público responder, porque quando a gente está ajudando uma entidade pública, a gente tem que dar satisfação ao povo mesmo, né? Toda denúncia a gente tem que rebater, porque fica um negócio chato, fica um negócio até de coisas que a gente não queria estar agora. Mas tudo isso aconteceu quando, em dezembro, Edilson me falou sobre o Tito Lisandro da Bolívia, que queria trazer ele para Pão de Açúcar, porque ele via a situação do Jacioba, que era difícil. Foi quando eu disse a ele que não, porque o Jacioba não tinha mais condições de trazer jogador. Ele disse que o jogador viria com uma ajuda, que ele ia ajudar para pagar a pousada. Com recurso próprio. Com recurso próprio. Como foi pago? Como esse cidadão, o paulista, que anda espalhando fake news de mim, diz na reportagem dele. Ele diz com as próprias bocas que Edilson pagou lá R$ 1.300 e que R$ 200 eu autorizei para que Edilson fosse para Aracaju tratar de situações com jogadores do Jacioba que ele iria contratar. Pois bem, tudo isso que está acontecendo, o foco não é o Edilson. O foco, Emílio, sou eu. Só que ele não vai conseguir nada contra mim, porque eu não fiz nada errado. Entendeu? O jogador Tito Lisandro veio para fazer um intercâmbio, para vir aprender a jogar. Entendeu? Esse jogador não me deu dinheiro, nem deu Edilson. O dinheiro que ele deu foi pago à própria pousada. Mas eu quero dizer aqui a todos vocês que isso é uma armação de pessoas pequenas, de pessoas mentirosas, de pessoas diabólicas que tentam fazer contra a minha imagem. Só que não vai conseguir. Não vai conseguir porque eles vêm há dias, Emílio. Foi assim com o contrato de Luciano, foi assim com áudios que eles espalham aí direto, e foi assim agora que as pessoas estão ligando para mim e mangando. Mas hoje, o Edilson está aqui, eu vou com ele, com os representantes do Jacioba, fazer um boletim de ocorrência contra o senhor Jorge Gonzaga, é quem está mandando em grupos de WhatsApp, inclusive eu tenho prints de amigos que mandou, e eu pergunto se foi ele, e os amigos confirmam que sim. Eu tenho print de pessoas que o paulista está com vídeo aí falando mal de mim, e tudo isso vai ser solucionado hoje, porque hoje a gente vai procurar os meios legais. Vamos procurar os meios legais para desmascarar esses doentes, para desmascarar esses espíritos sem luz, que quer viver o dia todinho arrumando problema com as pessoas. Esse rapaz já arrumou problema com o ex-presidente do Jacioba, esse rapaz já arrumou problema com o ex-prefeito de Pão de Açúcar. Esse rapaz responde a diversos processos, inclusive ele saiu do Jacioba por falsificar a assinatura dos ex-conselheiros, pegando de um documento e colocando em outro. Então, hoje, vai ser tudo solucionado. Outra coisa que eu quero perguntar aqui é do senhor Jorge Gonzaga, o que foi que ele fez com os móveis do Jacioba.
a quem ele vendeu. Eu quero que o Paulista responda também. Não adianta estar me acusando sem provas, não, que não vai dar certo, não. Inclusive, hoje, Emílio, eu vou solicitar ao delegado que solicite ao juiz que peça um exame de insanidade mental o senhor Jorge Gonzaga, porque cidadão não está bom da cabeça. Entendeu? Cílio, veja bem o seguinte, você também está sendo acusado de que uma assinatura da prorrogação do contrato não estaria esclarecida, mas que a própria federação e o próprio jogador atestou que eram todos legais e que eram todas mentiras essas notícias que estariam circulando nas redes sociais, quanto em alguns veículos de comunicação. Foi como eu lhe disse no começo, isso é um fake news. Ele disse a um repórter que o contrato do jogador Luciano foi falsificada a assinatura do rapaz. Eu vim aqui no cartório, autentiquei o documento, entreguei na federação e a federação deu autenticidade ao documento. Isso é de várias e várias, que ele já jogou comigo. E outra, pelo que eu conheço ele não vai parar. Quem vai parar ele é a justiça, né? Porque ele não está bem da cabeça, esse cidadão. O ex-presidente estaria respondendo a algum processo na justiça? Ele responde a um processo de uma locadora dele, que ele fez irregularidades. Inclusive, ele responde a medidas cautelares, que ele não pode responder outro processo, senão ele vai para a cadeia. Responde a 2 processos, pelo irregularidades na eleição do Jaciobar e da assinatura dos conselheiros, e ainda responde um 4º processo, que um cidadão cobra a ele o valor de R$30 mil para que ele pague ao rapaz que foi devendo da locadora dele. Para você ver, essa é a situação que se encontra aqui entre um dos que faz parte do grupo de trabalho do Jaciobar, quanto esse empresário conhecido como Paulista, quanto o ex-presidente Jorge Gonçalves. O Jorge Gonçalves. Vamos falar agora com o técnico Edilson Santos, que vai esclarecer como realmente esse atleta, esse jogador profissional, Tito Lisandro, da Bolívia, chegou aqui em Pão de Açúcar por o técnico Edilson Santos. Boa tarde, pessoal da Rádio Milênio. Justamente, eu tive a oportunidade de poder estar falando com vocês agora aqui, mesmo porque as coisas vão circulando nesse meio de veículo de comunicação, no WhatsApp, na mídia social, com uma velocidade muito grande. E eu acho que a gente, antes de julgar, a gente precisa ouvir o outro lado. E vocês, estou agradecendo porque vocês estão me ouvindo, né? Na verdade, vocês me contactaram. Tive a oportunidade também de responder a alguns outros veículos de comunicação. Mas eu queria vir aqui exclusivamente para falar dessa triste situação que se colocou essa situação do Lisandro. O Lisandro foi meu jogador o ano passado na equipe de socorro lá em Sergipe. Quando eu cheguei na equipe, ele já estava lá e, pelo que eu sei, ele já andou por Sergipe em outras oportunidades, anos anteriores. E aí eu conheci o Lisandro lá e o outro jogador chamado Pablo Galhardo, que esse sim foi que eu indiquei. Também boliviano. Boliviano, sim. Esse sim foi que eu indiquei para vir contratado para a equipe do Jaciobar. E aí, nesse período de dezembro, início de janeiro, o Pablo entrou em contato comigo na Bolívia, falou qual dia que ele poderia vir e me colocou uma situação de Lisandro. Ele me perguntou se teria condição de trazer Lisandro para cá para ficar em período de estágio, como a gente fala no futebol. E aí eu falei, e é bom que se frise, o Lisandro procurou o Pablo para poder fazer isso. E aí o Pablo me falou, eu conversei com o presidente, com o Xiribi, que é o responsável direto pelo clube, e aí Xiribi me falou da seguinte forma, que teria condição sim, desde que ele viesse com as despesas dele, porque o clube não tinha situação financeira nenhuma para contratar mais jogador. Então, um jogador que vinha na situação de estágio, ele pagando as despesas dele, ele poderia vir. E isso, eu estou falando assim, mas ele, quando conversou com o Pablo, que pediu para vir, ele mesmo já colocou a situação. Olha, ele vai e não vai dar despesa nenhuma ao clube, porque o interessante para ele é justamente aprender um pouco mais aqui no Brasil, ter o espaço na equipe profissional aqui, que lá ele não tem,
adquirir experiência. Exatamente. E, se possível, sim, ingressar, jogar na equipe, desde que tenha qualidade. Então, foi passado tudo isso para Lisandro. É bom que se frise que Lisandro não foi para cá enganado de maneira nenhuma. Outra coisa que é bom que se frise aqui, Lisandro é um excelente menino, é uma excelente pessoa, um excelente ser humano. Eu acredito que ele está sendo manipulado, né? E aí eu tenho algumas provas nisso também, né? Entre áudios e até escritos, essas coisas que a gente vai apresentar ao delegado nesse momento. Mas, enfim, Lisandro veio sabendo dessas despesas que foi proposta exclusivamente por ele, certo? Então, quando ele chegou aqui na equipe do Jacobá, ele fez isso, né? A equipe do Jacobá tinha débito nessa pousada de paulistas, que até de situações anteriores, e aí o dono da pousada ficava cobrando muito ao presidente, ao Lucílio, né? E entre uma dessas cobranças, a gente no final do ano deu um recesso de Natal para os jogadores, e o dono da pousada chegou para mim e para os jogadores falando que se a equipe não pagasse ele na quinta-feira, ninguém subiria. Quando voltasse, para voltar ao treinamento, ninguém entraria na pousada. E aí eu comecei a indagar ele, falando para ele que aquilo não era coisa para ele passar para o atleta, ele tem que passar para os dirigentes. Para a diretoria. Para a diretoria. Então, a partir daí, começou esse intervir com esse dono dessa pousada paulista. Então, o Lucílio me autorizou, quando o Lisandro chegou, que veio com R$ 1.500, que era justamente para a despesa dele, o Lucílio falou o seguinte: você pega esse dinheiro e pague ao cara da pousada, o dono da pousada, porque para ele parar de estar enjoando. Beleza, isso foi feito. Quando eu cheguei aqui, que o jogador passou para mim o cartão para mim poder tirar o dinheiro, né, porque aqui no Pão de Açúcar, né, tem aqueles caixa 24 horas, eu teve que tirar em Aracaju mesmo. Quando eu passei o dinheiro para ele, R$ 1.300 que eu passei, porque R$ 200 o Lucílio me autorizou a poder ir para casa, botar de combustível, despesa. Então foi passado isso. No decorrer do campeonato, o Lucílio começou a fazer os contratos profissionais de jogadores. E aí o Lisandro abordou ele em uma situação ou outra, querendo se filiar, aquele negócio, abordou o Lucílio perguntando pelo contrato dele. E o Lucílio ligou para mim e disse: Adilson, rapaz, o Bolivinha está se referindo dessa forma, o Bolivinha está pedindo fazer o contrato dele. Eu falei: faça o contrato dele porque é bom para ele, vai constar no currículo dele uma equipe no Brasil. E aí o Lucílio falou da seguinte forma: mas as despesas? Eu disse: não, ele sabe muito bem que todas as despesas com ele aqui seria paga por ele. Volto a repetir, proposta feita por ele lá na Bolívia para cá, através de Pablo Galhardo. Entendeu? Que ele sabia. O próprio Tito Lisandro. Sim, exatamente. Ele não veio para cá, quando chegou aqui, apareceu despesas e a gente empurrou para ele, não. Ele veio sabendo que teria essas despesas para ficar aqui. Lisandro ficou com a equipe profissional, treinamentos, alimentação. É outra coisa que é bom que se frise. Eu vi em matérias dizer que ele estava aqui a mercê, que estava por conta da mãe. Desde quando ele chegou aqui, ele estava à disposição do clube. Então, se ele ficou algum período na pousada do Paulista, foi porque ele quis, porque o clube tem a pousada para ficar. Foi comunicado várias vezes que ele pegasse as coisas dele e fosse para a pousada dos atletas, e ele não quis. Ele não quis, sempre falou que ia acabar aqui no indo, sempre ficou na pousada do Paulista. Então, assim, o clube em nenhum momento foi negligente com Lisandro. E, volto a dizer, Lisandro não veio enganado para aqui de maneira nenhuma. Estas foram as palavras do ex-técnico Edilson Santos do Jacobá, que tentou esclareceu referente ao problema com o atleta, o jogador Tito Lisandro da Bolívia, e que realmente esperemos que isso chegue a um desfecho final e que as acusações livianas que tenham sido feitas contra o Luciano Brandão, quanto contra o técnico Edilson Santos, cheguem a seu final.